E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui mais uma vez é o professor André Nascerala. Tamo junto aqui para mais um vídeo no canal, mais um final de semana juntos. E dessa vez nós vamos dar continuidade à nossa série Arduino do Zero. Vamos conhecer, vamos conhecer esse cara aqui, cara. Vamos conhecer os LEDs RGB, né? A gente vai aprender como é que esse cara funciona. Vamos criar funções, né, que é um conteúdo que a gente ainda não abordou aqui na série Arduino do Zero. E vamos ver exemplo no simulador, no Tinkercad. E vamos ver exemplo na bancada, funcionando dos dois jeitos. Antes da gente começar, eu vou pedir que tu deixe um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário. Ajuda a gente a ganhar engajamento aqui no YouTube. Vamos lá, gente. Vamos estudar Arduino. Vamos lá, gente, vamos para a aula de hoje, né? Então hoje a gente vai estudar os LEDs RGB, né? Então o LED RGB é um LED comum, como esse aqui que está na minha mão, que eu tenho um LED verde, né? Que, diferentemente desse LED verde que só acende verde, o LED RGB pode acender em três cores primárias, né? O vermelho, o verde e o azul, daí o nome RGB, né? Red, Green e Blue, né? Então são as cores fundamentais, né? Esse aqui não, esse aqui só acende verde. Qual a vantagem disso? É que a combinação aditiva dessas cores, vermelho, verde e azul, podem formar outras cores do arco-íris, né? Então, se eu quiser, por exemplo, o amarelo, né? Você pode ver, eu botei essa imagem aí, ó. Se eu quiser o amarelo, ele faz do verde e do vermelho, né? Então, se eu acionar o vermelho e o verde, eu vou ter um amarelo, né? E de acordo com a intensidade, eu posso formar tons de amarelo, né? Então, esse tipo de situação pode facilitar, né, para quando você quer ter alertas distintos de cor, né? Você vê, por exemplo, que os dispositivos atuais, eles têm um LED lá, né? Qualquer coisinha Bluetooth, uma caixinha de som, uma Alexa, quando você tem, ela tem um LED lá que indica que ela tá ligada, né? Geralmente é verde, né? Ela acende verde quando tá ligado. Quando você dá o comando para que ela sincronize via Bluetooth, geralmente ele fica piscando azul. Então o mesmo LED que estava acendendo verde acende azul, indicando que ele está num comportamento de sincronismo para Bluetooth, né? Tentando fazer conexão, né? Quando chega uma mensagem, ele acende laranja ou acende outra cor, né? Então, fazer com que um LED, que originalmente só acende numa cor, possa acender em várias cores, é o grande lance dos LEDs RGB. Então, botar isso numa placa de circuito e fazer de acordo com a necessidade o LED acender com comportamentos diferentes é uma coisa bem legal em alguns projetos de eletrônica, né? Então vamos lá. Os LEDs RGB consistem na junção de três LEDs em um só dispositivo, né? Mas que podem ser controlados individualmente, ou seja, o LED RGB internamente ele tem três LEDs, por isso que ele tem o nome RGB, né? Red, Green, Blue. Então ele vai ter quatro terminais, né? Um terminal comum aos quatro LEDs e outro terminal para o acionamento de cada LED interno, né? Apesar de ele fisicamente ser um LED só, a gente vai ver que ao invés de ter apenas o anodo e o catodo, ele vai ter quatro terminais, né? Que é um para cada LED e um comum, por isso que são quatro terminais. Essas cores internas dos LEDs internos dele são vermelho, verde e azul, né? Que quando associadas podem formar qualquer outra cor da palheta, né? Então, de acordo com a intensidade, claro, né? A gente pode acender o verde mais forte, mais fraco, e assim vai. Essas combinações dão uma quantidade enorme de cores. A definição dessas cores é baseada na combinação aditiva das cores. Então, essa imagem aí já mostra algumas combinações, né? Por exemplo, o vermelho com azul dá o magenta, né? O vermelho com verde dá o amarelo. Se eu combinar aqui o verde com o azul, dá esse tom um pouco mais, um azulado aqui diferente, né? Combinando todas dá um mais esbranquecido. Então, eu não sei bem como é que funciona a combinação de cores, né? Eu tenho uma certa dificuldade com cor, mas é desse jeito, são combinando as cores básicas que eu consigo formar qualquer outra cor do arco-íris, da palheta de cores. Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Se você acionar o verde e o vermelho, você vai ter o amarelo. Se você acrescentar a cor azul ou vermelho, você vai ter o magenta, né? Ou violeta púrpura, né? Como chama essa cor aí. Entre outras cores.
E de acordo com a intensidade você consegue fazer tons de amarelo, tons de magenta e assim vai, tá? Existem dois tipos de LED RGB e a gente cai numa coisa interessante, porque eu em bancada aqui eu só tenho o LED do tipo anodo comum, né? Onde eles compartilham o mesmo terminal, né? Os terminais vão compartilhar o anodo, né? O lado positivo. E no Tinkercad só tem o catodo comum, né? O catodo comum eles compartilham o lado negativo da fonte, né? Então, como vocês podem ver aqui pelo circuito, ó, né? Tem aqui os textos, mas aqui tem um circuito. A gente tem dois tipos de LED RGB. A gente tem o anodo comum, né? Um sinalzinho de mais, porque o anodo é simbolizado pelo lado positivo, e o catodo pelo lado negativo. Olha como é que se comporta um LED anodo comum. O que eu tenho? Eu tenho todos os LEDs compartilhando o mesmo positivo, né? O VCC, no caso do Arduino, os 5 volts, né? E esses GNDs aqui vão ser as portas digitais, né? Já que as portas digitais elas podem trabalhar com nível lógico alto e baixo, né? Como a gente viu em aulas anteriores aqui dessa série. Se eu tenho um LED anodo comum, que é o que eu tenho aqui na bancada, inclusive, né? Ao fazer uma porta digital se comportar em nível lógico alto, se no caminho dessa porta digital até o VCC, né, eu tiver essa diferença de potencial, a corrente elétrica vai fluir aqui dentro fazendo o LED acender. Então na prática vai haver até uma inversão que torna um pouco mais complicada a utilização do anodo comum. No anodo comum, para você acender o LED, você tem que dar um digital write low na porta, porque ela vai se comportar como GND e vai existir uma diferença de potencial entre VCC e a porta digital, fazendo a corrente fluir por dentro do LED, fazendo ele acender. O LED RGB mais fácil de trabalhar e entender é o catodo comum, é o que a gente tem lá no Tinkercad. O Tinkercad nem disponibiliza para simulação o anodo comum, né? Eu comprei esses anodos comuns faz tempo, estava bem baratinho, eu comprei e quando chegou eu vi que era anodo comum. Então a gente tem aqui o catodo comum. Como é que é o catodo comum? Observem que, diferentemente do anodo comum, eles compartilham o mesmo GND, né? Ligando ele de uma forma que a gente costuma ligar corriqueiramente os LEDs, né? Então a gente vai ligar o terminal comum deles, que eles têm 4 terminais, um é comum, todos no GND, enquanto cada outro terminal dele vai em uma porta digital do Arduino. E aí para me acender é do jeito normal que acende o LED. Se eu der digital write height, né, o que vai acontecer? O LED vai acender porque vai ter diferença de potencial e a corrente elétrica vai atravessar o LED fazendo ele acender, né? Então a diferença é essa. Enquanto o anodo comum eles compartilham o mesmo anodo, o mesmo positivo, o catodo comum eles compartilham o mesmo catodo, o lado negativo. Vocês vão entender aqui já já na montagem de circuito, né? Então, o anodo comum, quando os terminais das cores vermelho, verde e azul são conectados ao terminal negativo, né, ou terra da fonte de energia. E o catodo comum, quando os terminais da cor vermelho, verde e azul são conectados ao terminal positivo da fonte de energia, né? Está querendo dizer o seguinte, que no anodo comum, todos eles são conectados ao negativo, né, diferente, no caso, porque vai ser portas digitais, e vão compartilhar o mesmo positivo. E no catodo comum, cada um vai num lado positivo, que vão ser as portas digitais, enquanto eles compartilham o mesmo catodo, tá? Eu pretendo trabalhar nesse exemplo com o conceito de funções, né? Uma coisa que a gente não trabalhou aqui ainda na série Arduino do zero. Então eu vou criar essas funções que vocês estão vendo aí, vocês vão entender já como é que é o comportamento de função. Até agora a gente só viu que existe a função setup, né, onde eu consigo inicializar os pinos, a função loop, né? Então a função setup é inicializada uma vez e a função loop fica em loop infinito, né, como a gente já viu aqui. Só que a gente pode criar funções auxiliares, é o que eu vou mostrar para vocês. Então a ideia é que eu crie uma função vermelho para que quando eu acione, invoque a função vermelho, eu acenda vermelho na placa. Eu vou invocar a função verde para acender verde, a função azul para acender azul, a branco para acender branco, a magenta e assim sucessivamente. E aqui eu já tenho a combinação dos LEDs básicos, vermelho, verde e azul, né, para que eles possam formar essas cores. Por exemplo, vou pegar aqui o amarelo. O vermelho tem que estar em nível lógico alto, né? Isso utilizando um LED catodo comum, tá? Voltamos a falar do anodo comum e do catodo comum. Então o vermelho tem que estar em nível lógico alto, o verde em nível lógico alto
e o azul em nível lógico baixo. Se essa combinação aqui acontecer, a gente vai experimentar o LED acendendo amarelo. Se eu quiser fazer o LED acender magenta, eu tenho que acender o vermelho interno dele, apagar o verde e acender o azul. Nesse caso, eu vou experimentar ele acender magenta. E assim sucessivamente. Observe que as cores básicas, ó, o vermelho acende o vermelho e mantém as outras duas apagadas. O verde acende o verde e mantém as outras apagadas, né? As cores que são resultados de combinação é que precisam que fiquem acesas duas ou mais, tá? Vamos lá. Esse aqui é o circuito, aqui a gente pode ver um LED RGB aqui, né? Esse aqui é um LED RGB. Deixa eu passar aqui o mouse aqui, ó, LED RGB aqui. E é um LED RGB do tipo catodo comum, né? Então o catodo é o lado negativo, vocês estão vendo aqui o GND do Arduino, tá vindo para esse barramento aqui da protoboard e tá entrando através desse jumper, nesse outro jumper e chegando nesse pino. Esse pino é o catodo comum, quer dizer que os LEDs internos compartilham o mesmo catodo. Esse é o conceito, né? Os LEDs internos compartilham o mesmo catodo, a gente tem um LED catodo comum, certo? Eu botei jumpers aqui, ó, das cores relativas aos LEDs internos, primários, né? Então, por exemplo, esse pino aqui do LED RGB é o LED vermelho. Então eu criei um jumper vermelho que levei ele à porta digital 4 do Arduino. Vocês podem ver que o caminho segue lá. Esse pino aqui, ele é o LED azul, né? Então eu botei um resistor de 220 ohms, né? Um resistor padrão para LED, um para cada um, já que internamente ele se comporta como 3 LEDs, fazendo com que eu leve até o pino 3 do Arduino. Então o azul está no 3 e o verde, que é esse último aqui, com o seu resistor de proteção também, indo até o 2. Então pronto, a montagem é desse jeito. Aquelas funções vão fazer esses LEDs internos acenderem em situações para formarem as outras cores. Vamos para o código, né? Vamos olhar aqui o código, né? O código ficou um pouco mais extenso hoje por conta do uso de funções, mas não é nada complicado de se entender. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma definição chamada verde e atribuo a ela o valor 2, né? Porque lá pelo meu circuito vocês podem observar que o verde está ligado no pino 2 aqui, ó. Certo? Tenho aqui uma definição chamada azul e associo a ela o valor 3, ou seja, meu circuito, o 3 é o azul. E o vermelho está ligado no 4, certo? Então, sempre que eu escrever verde, é como se eu estivesse escrevendo 2. Sempre que eu escrever azul, como se eu estivesse escrevendo 3. Se eu escrever vermelho, como se eu estivesse escrevendo 4, né? Isso aqui a gente usa essas definições para facilitar, são constantes, né? Facilitar o entendimento. Então, aqui na função setup, o que é que eu tenho? Eu tenho a inicialização de cada LED interno do LED RGB, com o pin mode, que a gente já viu aqui na aula de LED. Então, inicializo o azul, que é o pino 3, como output. Inicializo o verde, que é o pino 2, como output. E inicializo o vermelho, que é o pino 4, como output. A partir desse momento, esses pinos estão inicializados como output. Eles podem enviar 0 ou 5 volts, né? O output. Por isso, a função loop, bem simples, cara, ela só vai chamar as outras funções, ó. Então, vocês não viram ainda porque o código está abaixo da função loop, mas existe um código para uma função chamada vermelho, que eu chamo ela aqui, depois verde, depois azul, depois branco, depois magenta, depois amarelo, depois ciano. Então, o que vai acontecer? Ele vai chamar essa função, depois que ele terminar a execução dela, ele chama essa outra, depois que ele terminar essa outra, e assim sucessivamente. Essas funções acendem por um segundo e apagam cada cor dessa, certo? Então vamos ver aqui. Observem, eu destaquei algumas delas aqui, ó. A função vermelho, quando eu chamo vermelho lá no loop, o código vem para cá. Então, quando chega nessa primeira linha que ele aciona vermelho, ele vem para essa função vermelho e executa ela. Isso é o lance de função, né? É um desvio da função principal. Então eu estou lá, na hora que eu invoco ela, eu vou fora, executo aquilo e retorno. O que a função vermelho faz? Ela acende o pino vermelho, espera um segundo, né, 1000 milissegundos, um segundo, e apaga o pino vermelho. E espera 1 milissegundos e retorna, né, já que ela é do tipo void, ela não retorna
valor nenhum, né? Não há necessidade. A gente pode depois ver uma aula de função e ver que a gente pode retornar valores inteiros, né? Valores de acordo com o tipo de dado. Mas essa é void, não quer dizer nada. Se a função verde for invocada, o que ele faz? Ele acende o pino verde, espera 1 segundo, apaga o pino verde, espera 1 segundo e volta para o loop. Se for chamado o azul, ele acende o azul, espera 1 segundo, apaga o azul, espera 1 segundo e retorna. Essas daí são as cores básicas. Olha só o branco, que interessante aqui. O branco é legal, ó. Se for chamada a função branco, ele acende todas as cores. Então, para formar o branco, você acende os 3 LEDs primários. Então, eu acendo o azul, acendo o vermelho, acendo o verde, espero 1 segundo e apago os 3. Certo? Então, na prática, cada função dessa, quando chamada, ela acende a cor correspondente, acionando os LEDs, e desliga e retorna para a função loop. Né? Então, funciona desse jeito. Tá? As outras se comportam do mesmo jeito. Vamos aqui para o Tinkercad dar uma olhada? Então, eu estou aqui no Tinkercad, tenho aqui o exato mesmo código, foi daqui que eu copiei, claro, né? Fiz aqui o código e depois copiei lá para o PowerPoint. E o exato mesmo circuito, né? Eu printei daqui para que a gente possa dar uma olhada, né? Então vocês podem ver aqui a função setup e as suas definições, né? A função loop acionando as funções auxiliares que vão acender em cada cor e cada função auxiliar aqui, ó. Cada função auxiliar, certo? Vou mandar, deixa eu sair aqui do meio, vou mandar aqui, ó, iniciar a simulação para a gente ver que ele vai, vou botar aqui em cima, ó, vermelho, verde, agora vai acender azul, depois vai acender branco, olha aí, branco, agora vai acender magenta, agora vai acender amarelo e agora vai acender ciano. Aí vai repetir, acendendo vermelho novamente, verde, né, de acordo com as funções que a gente criou, né? Então, isso aqui pode ser utilizado em circuito eletrônico para indicar um comportamento caso o LED acenda vermelho, um comportamento caso o LED acenda verde, o LED acenda branco ou o LED acenda magenta, de acordo com a necessidade, certo? Agora vamos aqui para o Arduino, né? Eu vou mostrar aqui o circuito e a gente vai aplicar o código na placa. Vou fazer um corte aqui e já volto. Bom, galera, estou aqui na bancada, vocês podem ver aqui, eu fiz a montagem aqui, tá aqui o meu LED do tipo anodo comum, né? Daqui a pouco eu vou botar a câmera mais perto aqui só da placa para a gente poder analisar melhor, mas vocês podem ver aqui os 3 resistores, né? O anodo comum, que é o lado positivo aqui, indo para cá, indo para 5 volts, e aqui um jumper de cada cor correspondente ao LED interno, né? Eu não estou com nenhum código carregado, o Arduino está piscando ali com o código original dele. E o código que a gente utilizou no exemplo está na tela aí, vocês podem ver, né, o exato mesmo código até aqui. Né? Por quê? Porque como o LED é do tipo anodo comum, eu tive que mudar o que era LAW para height e o que era height para LAW. Essa é a única adaptação que precisou ser feita, já que com o anodo comum, o LED vai acender quando eu enviar nível lógico baixo, né? Fazendo existir uma diferença de potencial entre os terminais do LED e assim ele acende. A única diferença é essa. É pouco intuitivo, mas é assim que funciona um LED anodo comum. Vou aplicar o código aqui, né? Vocês podem ver lá o Arduino recebendo o código e já podem ver o LED RGB acendendo em diferentes cores, né? Ele está piscando aí, ó, piscou verde, né? Agora piscou, eu não sou muito bom de cor, agora é um parecido com verde também, branco, né? Então é vermelho. Ele vai acendendo de acordo com as funções que a gente estudou, tá? Então, esse é o código, né? Eu estou utilizando uma placa Arduino Mega conectada à minha com 3. E agora eu vou fazer um outro corte para a gente analisar bem de perto aqui a montagem, tá? Bom, galera, agora sim, né, a gente está vendo aqui bem de perto, né, trouxe para perto da câmera aí. Vocês podem ver aqui a minha placa Arduino Mega 2660, né, e vocês estão vendo aí o LED RGB, né, sendo acionado por esses 3 jumpers aí, que estão associados às mesmas portas que a gente viu na simulação, né, no código e tal. E o que a gente tem aqui? A gente tem nesse LED que é anodo comum, o terminal comum para os LEDs internos sendo os 5 volts, que está vindo por esse jumper aqui, certo?
por esse barramento, vocês podem ver aqui o positivo, né? E está chegando ao terminal anodo comum. Esse primeiro aqui é o LED interno vermelho, como vocês podem ver pelo jumper. Esse terceiro aqui, né, o segundo é o comum, o terceiro é o azul e o quarto é o verde, né? Como eu disse para vocês, LEDs RGBs tem 4 terminais, né? Deixa eu dobrar assim um pouquinho, fica melhor de você ver, ó. Tem 4 terminais, ó. É o vermelho, no caso desse LED, anodo comum, o azul e o verde, né? E aqui eu estou acendendo diferentes cores, combinando o acionamento dos LEDs internos, como a gente viu lá no exemplo. Simples assim. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. Estudamos aí mais um dispositivo, né, de Arduino. Aprendemos aí os LEDs RGBs. Não tem nada demais, é um dispositivo bem simples. Vocês viram aí que o LED RGB basicamente são 3 LEDs internos no mesmo LED, né? Então a combinação do acionamento desses 3 LEDs podem formar qualquer outra cor da palheta de cor. Certo? Então é um dispositivo que pode ser utilizado em vários projetos de eletrônica aí. Vocês certamente acharão aplicações práticas para a utilização de LED RGB. E eu sei que é um conhecimento bastante útil. A gente está terminando o vídeo aqui, mas antes de terminar, não posso esquecer de mais uma vez pedir para tu deixar um like aí no vídeo, cara. Se tu não for inscrito no canal, se inscreve, deixa um comentário aí, dá um feedback. Ajuda a gente a melhorar cada vez mais os conteúdos aqui do canal. A gente se vê certamente no próximo vídeo. Tchau, galera. Um abraço.